Gente do céu, vamos para mais um vídeo desse canal. Meu Deus, quanto tempo que eu não sento para papear com vocês, para conversar com vocês sobre como eu tô me sentindo, sobre como que tá a vida, né, depois desses um pouco mais de 2 meses da separação. Quais são os pensamentos que tá passando na minha cabeça, como que eu me sinto da pele pra dentro, se tem momentos que eu ainda choro, se eu não choro, como é que tá sendo esse movimento, né, como vocês estão acompanhando, de mobiliar a casa e as plantas e a casa ganhando forma, e a empresa, e as coisas tudo da vida, né? Como que ficou a minha vida agora, como está a minha vida agora, né? Porque eu acho que vai mudar ainda muita coisa, eu acho que muitas coisas ainda vão acontecer. E eu acho que o último vídeo que eu fiz pra vocês, papeando mesmo e contando, foi acho que o vídeo da carência, né? Onde eu contei pra vocês, acho que deve ter um mês esse vídeo, que eu sentia falta do pezinho na cama, que eu tinha um receio de comprar televisão, porque a gente passava muito tempo vendo televisão juntos e como que ia ser e tal. Então, essa fase já passou e eu não tenho, como é que eu vou dizer pra vocês, assim, eu sinto assim, quando a gente vive um luto, eu já passei alguns lutos na minha vida, né? Eu passei o luto da morte da minha filha Alexia, eu passei o luto da minha melhor amiga, da Luanda, assim, que foram duas perdas, assim, muito significativas na minha vida. E quando a gente tá num período de luto, eu sinto que a gente fica numa energia um pouco estagnada, porque a gente fica tentando entender o que aconteceu. Então é como se a gente ainda olhasse para o passado e a gente olhasse para aquilo que foi e olhasse até de um lugar um pouco de negação, assim, tipo, isso não podia ter acontecido. Como assim que isso aconteceu? Então existe ainda hoje um fragmento meu, uma parte bem pequena, que às vezes ainda pensa assim, poxa, eu queria ter sido escolhida. Uma das coisas que eu sempre falava, assim, quando a gente conversava de relacionamento, né? E eu converso com as pessoas sobre isso, eu sempre penso assim, escolher ser leal e fiel a mim, do meu lado, é muito fácil. A gente ser leal às pessoas que estão à nossa volta, e eu não digo nem no quesito só de amor, mas no quesito de amizade também. É muito fácil a gente falar bem do outro na frente do outro, é muito fácil a gente ser leal ao outro, convivendo na mesma casa, dormindo na mesma cama. E o meu lance com a lealdade, com a fidelidade, era justamente esse. O desafio é a pessoa ser fiel a mim e ela ser leal a mim quando eu não estiver olhando. Quem a pessoa é quando a gente não tá olhando, né? Porque é muito ruim você ter pessoas na vida, até de amizade, de que você vira as costas, aí você vira o assunto, né? E aí as outras pessoas se sentem confortáveis para falar de você quando você não tá ali para se defender. Então, eu prefiro pessoas que falam pra mim na minha frente o que elas querem, o que elas pensam e nas minhas costas elas me defendem do que ao contrário. Então, essa partezinha de luto que ainda olha pro que passou, tem uma partezinha minha que pensa assim, putz, eu queria ter sido escolhida, sabe? Eu queria que a pessoa tivesse escolhido lembrar de mim, falar a verdade ou e não que eu tivesse sido a pessoa assim, vou esconder aqui. Então, tem uma parte minha que ainda tem essa sensaçãozinha assim, do tipo assim, poxa, eu queria lealdade quando eu não estivesse perto. Então, eu tenho esse resquíciozinho assim. Não é o que toma a maior parte do meu tempo. Eu não fico um tempo pensando nisso, mas eu não posso negar que tem esse fragmento, esse pequeno fragmento que pensa assim, putz, eu queria que ter sido escolhida, que as coisas continuassem do jeito que tava, porque eu não imaginei essa reviravolta e toda essa mudança na vida, né? Outra parte, assim, que eu sinto é que tem uma parte em mim também, que tem horas que ainda não acredita que esse rebuliço, essa reviravolta, essa mudança toda aconteceu. Então tem até uma seguidora no Instagram que falou assim, Dani, parece até que tu tava com o gafanhoto, de quando tu tava com o gafanhoto, porque quando eu tava com o gafanhoto, um arquétipo, lá atrás, assim, a vida, foi muita coisa acabando, assim, uma coisa atrás da outra, né?
E para mim, o que aconteceu foi muito uma coisa, tipo, uma reviravolta, assim, porque existia um caminho para ser trilhado junto, existia uma narrativa que eu queria contar, de que eu fiquei separada há 14 anos e a gente voltou e ficou junto até o final da vida velhinho. Essa era a história que a minha cabeça queria contar. Então, pra minha cabeça, tem momentos que ela fica pensando assim, não, daqui a pouco eu vou acordar e a vida vai voltar pro trilho que tava e as coisas vão continuar do jeito que tava, que parece que era impossível algo acontecer do jeito que aconteceu e tá separada. Então tem um fragmento meu, um outro fragmento que fica tipo, não, daqui a pouco, porque parecia que era impossível essa separação ou esse contexto. E aí tem um outro fragmento meu, nesse momento eu sinto que eu tenho esses três, essa parte aqui do queria ser escolhida é um pouquinho, essa aqui do meio às vezes do nada, assim, quando eu me vejo fazendo planos para outras coisas, sozinha, eu digo, caraca, e eu me separei mesmo, assim, tem hora que vem um negócio assim. E aí tem um terceiro fragmento meu, que é esse movimento que vocês estão vendo, que na maior parte do tempo eu tô nesse movimento de seguir sozinha. Então, eu tenho encontrado as coisas que eu gosto pra casa, como vocês viram. Então, a casa tá ganhando forma. Esse outro fragmento, eu já gosto de ficar sozinha. Então, quando chegou a televisão, eu achei que eu fosse sentir, porque a gente passava muito tempo na sala e eu assisto série sozinha, adoro estar sozinha. Já gosto muito de estar na cama sozinha. Já me vejo tranquilamente na minha rotina, não sinto falta de nada na rotina. Essa parte que tá indo pra frente, ela acha até estranho aquela relação. É como se ela não coubesse mais naquele relacionamento que existia. E essa outra parte, ela diz assim, meu Deus, ainda bem que isso aconteceu. Porque tu não ia conseguir, talvez, ir para esse movimento se tu tivesse naquele relacionamento. Então existe uma parte minha que olha para a história e pensa que foi a melhor coisa que podia acontecer tanto para mim quanto para ele, para que ele também pudesse ser feliz e seguir na vida ali que tá mais alinhada com quem ele é e com a verdade dele, que não existe melhor ou pior, maior ou menor, existe o que faz cada um feliz, assim. Então, essa partinha que está indo, que está se movimentando para essa nova direção, quando ela olha para tudo que tá vivendo, né, e planejando, enfim, é como se ela não coubesse mais naquela história que acabou e ela sentisse assim, uau, que bom que foi do jeito que foi, vamos seguir, e é isso aí, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. E aí, na maior parte do tempo, eu tô nesse lugar, mas eu ainda não sinto a minha vida extremamente organizada. Vou explicar. Como vocês sabem, a gente trabalhava juntos, né? E ele tinha parte das coisas que ele fazia, de emissão de nota e tal. Então, essa parte dele, eu já consegui resolver. Inclusive, essa semana foi um ponto, assim, que eu precisava resolver. Essa questão da emissão de nota, que eu consegui automatizar, né? Contratei um sistema automático, então não preciso de mais de uma pessoa para ficar emitindo as notas de forma manual. Então, teve algumas questões da empresa, assim, que já está sendo finalizada, né? Essa parte de execução e tal. Aí tem a parte do financeiro, que é uma parte que eu não consegui ainda parar para organizar, que é entender quanto que ficou ali o custo de vida agora. Então, juntos, aí a gente tinha ali um custo de vida, acho que de 12, 13 mil mais ou menos por mês. E aí, tipo assim, agora saiu a despesa do carro, combustível, manutenção, prestação, mas entrou a despesa de Uber. E eu não parei ainda para colocar isso na ponta do lápis para ver. Ah, agora eu tô gastando tanto de Uber, agora ficou isso aqui de despesa. Ah, diminuiu a despesa, aumentou a despesa, para onde que vai esse dinheiro que sobrou? Vai ser investido aonde? Então, essa parte de organização financeira eu ainda não consegui fazer porque a minha prioridade era terminar de organizar essa questão da empresa, né? Por ter ficado ali mais sozinha e tal. Então, agora eu vou entrar nessa parte financeira, que é outra parte que eu preciso arrumar e que não está organizada, mas eu já tenho dados, né, ali 2 meses usando o Uber, enfim,
para ver o que precisa ser feito e se vale comprar carro, não comprar carro, se vale manter a questão com Uber e como que vai ficar, né? Então, só para vocês entenderem que 2 meses depois da separação, eu não tô com a vida toda redondinha e com tudo organizado e bora. Eu tô indo, mas assim, eu tô indo e tô organizando algumas coisas e eu percebo alguns fragmentos aqui dentro, aqui um pouquinho preso, um pouquinho aqui, um que queria que fosse diferente, né? Que continuasse do jeito que tava, um outro fragmento ali que não se acredita ainda que tudo foi para uma nova direção, e o outro fragmento que tá indo e tá se movimentando. Esse fragmento que tá indo e tá se movimentando também, essa semana eu consegui decidir que eu vou viajar, e não agora recente, porque eu tenho um ateliê e várias coisas profissionais assim, mas esse ano eu pretendo fazer uma viagem de 7 dias sozinha. E já comecei essa semana a fazer os alertas ali de viagem e quero ir para um lugar novo, que eu nunca fui, e eu sinto que eu preciso desse movimento comigo, assim, eu preciso desse estar só. Então, já defini data, então eu já tô organizando e planejando de fato uma viagem comigo, pra mim, de presente pra mim, tá? Então, tem uma parte minha que já tá indo pra esse movimento. Outra coisa que aconteceu também, que pra minha surpresa, eu tava aqui quieta no meu canto, cuidando da minha vida, enfim. Eu falei no Instagram sobre isso, né, que eu recebi um convite pra jantar e eu fui jantar com uma pessoa. E é uma coisa que eu jamais... Aí aquela minha parte do meio que fica pensando assim, meu Deus, como que isso aconteceu? Não, o final era pra ser feliz, a narrativa que eu queria contar era que a gente se reencontrou e a gente ficou junto pro resto da vida. E como assim agora? Você tá indo jantar com outra pessoa, sabe? Como assim? Ele também tá seguindo, tá ficando com outras pessoas, tá curtindo? É muito estranho, entende? Mas, como eu já disse em outro vídeo, né, eu não pretendo... Eu não sei se eu fiz um vídeo sobre isso agora, que eu acho que eu só falei sobre isso no Instagram, né? Que eu não pretendo... Acho que eu falei já. Eu não pretendo ficar em celibato, eu não pretendo me fechar para relacionamento, como eu já fui uma pessoa mais fechada, né? Eu aprendi a gostar das trocas, eu aprendi a gostar do abraço, da companhia, de ter gente para conversar, de tomar uma taça de vinho acompanhada. E relacionar é muito bom. Isso acho que isso é fruto de cultivar também a energia feminina. Então foi muito legal me abrir para trocar com outra pessoa, para conversar e falar das coisas tudo da vida, do feminino, do masculino, dessa coisa do autoconhecimento e enfim. Então eu já me vi fazendo esse movimento, mas mesmo fazendo esse movimento de planejar uma viagem sozinha, de organizar a empresa agora sozinha, de sair com uma pessoa para jantar, eu ainda percebo esses fragmentos que pensam, meu Deus, que loucura, como assim a vida mudou tão de repente? E o outro, nossa, se eu tivesse sido escolhida, ai, tava tudo tão mais calmo, tava tudo tão no lugar, tava tudo tão mais tranquilo. Então eu consigo perceber, assim, os fragmentos meus aqui acontecendo nesse momento. E eu sinto que, claro, essa Dani que tá indo pra frente, tá muito mais pra frente. Essa Dani que, tipo, nossa, que bom que isso aconteceu, que bom que foi da forma que foi, de fato sente que as coisas, elas estão fluindo melhor. E não dá pra negar. E aí muita gente perguntou, Dani, por que você acha que a sua casa agora, as coisas estão acontecendo, parece que você tá mobiliando tudo, parece que o negócio tá acontecendo, né? O negócio tá movimentando, parece que as coisas estão acontecendo mais rápido. E de fato, não dá pra negar. Eu estudo bastante essa questão das energias, das coisas tudo, né? E isso era uma das coisas que a gente conversava no meu relacionamento que acabou, sobre essa questão de quando você escolhe casar com alguém, né? Não sei se vocês acreditam no mundo da vibração, mas eu acredito. Você começa a vibrar na frequência daquela pessoa, é uma junção. E um dos últimos workshops que eu fiz sobre cocriação da realidade, o professor falava exatamente sobre isso. Numa dinâmica de casal, o casal sempre vai caminhar no ritmo do mais lento. Então, é o ritmo do mais lento que funciona. Igual eu e ele no jogo, a gente falava sobre isso.
Uma vez a gente foi jogar juntos um jogo forte que se chama Fortnite. Ele é maravilhoso, ele é muito bom nesse jogo. E eu sou péssima, porque eu não tenho coordenação motora, eu não consigo atirar direito. Então, basicamente, ele me carregava nas costas no jogo. E eu empatava o jogo dele, porque ele tinha que jogar por 2. Ele jogava, né? Então, dependendo do aspecto da vida de um ou de outro, né? Vai juntar a energia dos dois e tende a ir no ritmo ali da pessoa ali, né, que é um pouco mais devagar. E ser devagar, gente, não é um problema, tá? Hoje eu vejo muito benefício em quem não é acelerado, em quem não corre, porque eu sou uma pessoa que eu tô sempre acelerada, eu tô sempre com um monte de ideia, eu tô sempre com um monte de coisa fazendo. Eu sou muito ativa, muito, desde muito nova, eu trabalho muito cedo, eu sou uma energia muito ativa. E eu vejo muitos benefícios da energia de quem sabe cuidar. E o cuidar não é acelerado. Para você dar conta de cuidar de uma empresa, cuidar da casa, cuidar de filhos, a energia feminina, essa energia do cuidado, ela é uma energia mais óvulo, é uma energia mais parada e que precisa disso para fazer as coisas dar certo. Então eu era super consciente, né? A gente era consciente disso, a gente conversava sobre isso e isso não era um problema porque a gente não via como maior ou pior ou bom ou mal. Não. É uma questão, até me equilibrava, porque eu sou uma pessoa que tem muitas ideias e de alguma forma outra parte que é mais branda é tipo assim, não, mas tem que cuidar disso aqui antes de ir para esse próximo passo aqui. Então eu já quero sempre estar no próximo passo, sabe? Então eu sinto um pouco de falta dessa coisa um pouco mais parada, né? Porque eu sou muito acelerada. Mas não dá pra negar que na minha energia eu acabo indo um pouco mais rápido, né? E aí tem um rolê que falam, né? Sozinho você vai mais rápido, mas acompanhado você tende a ir mais longe. Então, eu acredito nisso também. Eu acredito que sozinho a gente consegue ir mais rápido, mas eu não sei se sozinho a gente consegue ir tão longe, porque a gente precisa do outro. Em comunidade, em grupo, eu acho que a gente, a longo prazo, eu acho que é muito mais eficiente do que só, tá? Mas para quem perguntou, você acha que as coisas estão fluindo, estão mais rápidas? Sim, estão um pouco mais rápidas, estão um pouco mais aceleradas. As coisas têm acontecido de fato, assim, muito rápido, muito, e em vários aspectos. As vendas mudaram o ritmo, a compra das coisas da casa mudaram o ritmo, as coisas do ateliê, agora veio a ideia, né, de outra loja do arquétipo também, então ao invés de abrir só o ateliê, agora eu vou abrir 2 lojas. Então, assim, as coisas de fato elas estão acontecendo muito mais rápido, tá? Isso me assusta um pouco porque eu sei que eu não dou conta de cuidar de tanta coisa sozinha. Então por isso essa questão de contratar. Semana passada eu tive reunião com a Camila, né? Depois eu sei que eu vou precisar de mais pessoas e já tenho pessoas ali que eu tô ali, né, no radar para me ajudar nesse sentido. Mas eu sei que sozinha eu não consigo ir muito longe, né? Eu preciso de pessoas. Mas tá indo, as coisas estão de fato indo mais rápido aí, né? A questão do divórcio não saiu ainda, então daqui um mês mais ou menos, porque tá sendo feito de forma amigável. Eu acredito que um mês eu devo já estar divorciada. Outra coisa que eu senti um pouco assim foi a questão do nome, porque eu não queria tirar o sobrenome dele. Eu não queria mais usar, não iria usar nas redes sociais, mas eu perguntei se eu poderia ficar para não ter que fazer tudo de novo. Passaporte, documento de identidade e tal, conta de banco, contrato social da empresa. Então tem muita coisa que tá com o meu nome de casada, né? E aí eu, ter que fazer tudo de novo, assim, a documentação. E aí ele falou que tinha uma coisa que ele tinha aprendido comigo, a importância da gente fechar uma porta e da gente encerrar um ciclo e não deixar uma porta entreaberta, e que o ideal seria que eu tirasse o nome dele. E aí eu digo, beleza, então, né? Ok, Daniela, vamos aceitar isso. Aí isso se desdobrou outra coisa que teve relação com o nome do meu pai, que eu não tenho o nome do meu pai na minha certidão, e aí foi outra coisa que foi pra terapia, essa questão do nome, da busca pro nome, de não se sentir suficiente e tal, e foram várias questões que foram se desdobrando a partir dessa conversa sobre o nome, né, o sobrenome. E aí, beleza, porque a advogada falou, né, que eu só poderia ficar com o nome se ele aceitasse que eu ficasse com o sobrenome. Então, tirarei o sobrenome. Eu acho que no fim vai ser uma coisa boa, mas é aquele rolê todo, né? Tem que fazer tudo de novo. Documento, já falei com o contador, ele disse que assim que sair o divórcio, ele já entra ali com a papelada do contrato social da empresa para tirar o sobrenome de casada.
e fazer toda essa burocracia chata que tem que ser feita. Então essa é uma parte que eu não gosto muito, que é essa parte da burocracia, essa coisa chata do nome e tal, e de todos os documentos que tem que ser feito novamente. Mas tem que ser feito, não é mesmo? E a gente tá nesse processo, a princípio tá sendo tudo bem amigável, assim, não teve treta, não teve briga, não teve discussão, não teve disse que me disse, não teve ninguém cobrando ninguém de nada. E a princípio, assim, tá super tranquilo, assim. Eu não me senti... Eu soube, né, de algumas coisas, acho que já que é pra falar como eu estou me sentindo, né? Quando vieram me falar, teve uma pessoa que falou assim, que não sabia, que não acompanhava o canal, e disse, aconteceu alguma coisa, está separada e tal, porque eu vi, né, o fulano no samba e tal, e aí eu disse, sim, a gente tá separado e tal, e aí, tipo, nossa, eu não esperava, e ver ele, né, desse jeito, e eu digo, cara, ele tá livre pra fazer o que ele quiser, pra ficar com quem ele quiser, pra sair pra onde ele quiser, quantas vezes quiser, e tá tudo bem. E eu fiquei muito surpresa, porque eu não me senti mal em saber que ele já está vivendo, que ele já está saindo bastante, que ele já tem se relacionado. Eu fiquei surpresa de não sentir e ao mesmo tempo não, porque eu acho que lá no fundo, quando a gente conversava sobre eu mudei, não mudou, mudou, não mudou, eu sempre falava pra ele, olha, eu acho que tu não mudou. A gente só muda quando a gente só vai saber se um dia a gente não ficar junto. O que vai dizer se tu mudou ou não é se tu vai voltar a fazer o que tu sempre fazia ou se tu vai andar pra uma nova direção. Porque quando a gente muda da pele pra dentro, a gente muda as nossas escolhas, independente de onde a gente vai estar, né? Então, quando eu decidi ser vegetariana, que eu fui morar em São Paulo, eu continuei sendo. E lá minhas escolhas continuaram sendo vegetarianas. Porque quem a gente é em qualquer lugar, né? Não é quando todo mundo tá olhando. E quando ninguém tá olhando, quem você é quem você de fato é. Então, eu tinha muito isso, assim, porque o processo da mudança, o limpar crença, é um processo, assim, gente, desafiador, é um preço grande que a gente paga, a gente acaba não gostando mais das coisas que a gente fazia antes, e eu sentia um pouco isso, assim, que ele ainda gostava. Então, eu acho que eu não fiquei surpresa de saber que ele estava saindo, curtindo e vivendo a vida de antes, entende? Porque eu acho que, no fundo, eu sabia que era isso que ia acontecer, assim, né? Que essa era a essência e tal. Aí teve um dia até que eu precisei da certidão de casamento, porque eu tava fazendo um negócio, nem lembro o que era com a contabilidade, acho que era. E aí ele, eu não tenho agora, porque ele levou a certidão, eu tô trabalhando, né? E quando eu chegar em casa eu te mando. Então, assim, eu sinto, até quando eu olho pra isso, eu me sinto em paz, mais aliviada, porque é muito ruim, né? Quando a gente tenta ser algo que a gente não é. E eu acho que talvez ele se sinta mais confortável e até mais feliz do que ele era comigo. Então, eu acho que eu sinto paz, assim, nossa, que bom, né? Porque é muito ruim uma pessoa vir querendo estar em algum outro lugar e eu também não podendo estar lá porque também não me sinto tão confortável para estar naquele ritmo de antes. Então, aí eu vejo que foi de fato a melhor coisa que aconteceu. Então, assim, eu não senti ciúmes de quando eu soube de algumas coisas, eu não me senti desconfortável, eu me senti aliviada, eu acho. Porque eu acho que tudo tá do jeito que deveria estar e assim ninguém puxa ninguém e ninguém obriga ninguém a estar em mundos assim tão paralelos, assim, né? Então, eu não tive esse problema. Até, inclusive, né, na nossa última conversa que a gente teve, que ainda a gente falou de sentimento, né? Porque a gente não tem nenhum tipo de diálogo de sentimento, de eu te amo, de nada, assim, nada relacionado à vida pessoal. Ai, como é que tu tá? Ai, como é que tá as crianças? A gente não tem nenhum tipo. Nossa única conversa é sobre questões burocráticas, né? Mas a última conversa que a gente teve, eu me lembro que ele falou assim, eu vou te amar pra sempre e tal. E eu falei pra ele assim, por favor, não faça isso, né? Não faça isso, porque a gente não vai voltar. E isso é o que eu penso, né? A gente não ia voltar. E se permita conhecer pessoas, se permita conhecer alguém, né? Se permita viver o relacionamento. Então, a última vez que a gente falou de sentimento, eu me lembro que esse foi o meu posicionamento com relação a ele se envolver, né?
que ele tava livre pra se relacionar com outra pessoa ou outras pessoas e quantas pessoas ele quiser. E aí foi isso, assim. E aí eu sinto que nessa parte emocional, eu não sinto mais essa parte Daniela que tá indo pra frente, é muito estranha, porque essa parte queria ter sido escolhida e que nada tivesse mudado. Essa parte é bem pequena agora. Mas essa parte aqui, ela olha pra essa relação e ela sente assim, nossa, como eu consegui estar nessa relação, assim, porque parece que a gente era tão diferente, era tão distante, não sei explicar. A sensação que eu tenho é que não encaixa. E como que encaixava antes, assim, e agora parece que não encaixa? Porque, tipo, a versão que eu tô agora, dessa Daniela que tá indo pra frente, é que se eu encontrasse com ele hoje, eu não conseguiria nem cogitar a possibilidade da gente ficar junto. E é muito louco, porque a gente era muito junto, né? Então, tem umas coisas assim que eu digo, gente, como é que pode? Como é que pode, né? Enfim, mas também a gente não vai querer ficar arrumando explicação. Então, o que eu penso daqui pra frente, né? Eu sinto que o que eu penso e que eu sinto, assim? Eu sinto que eu estou já finalizando esse processo de luto. Essa Daniela magoadinha, assim, que queria ter sido escolhido quando não tava sendo olhando ali, né? Que queria... eu acredito que cada vez ela vai diminuindo mais. Eu sinto que eu já estou indo pra vida. E eu acho que antes, depois que eu passei da fase da carência, eu comecei a querer sair. E sempre que eu pensava em sair, eu pensava em ir pros mesmos lugares que a gente já tinha ido juntos, assim. Então, eu pensava em ir pra Curitiba, pensava em ir pra São Paulo, pensava em alguns lugares em Balneário. Agora, eu pensei em um lugar diferente, que eu nunca fui. Então, eu tô super animada pra esse novo lugar que eu quero conhecer sozinha. Talvez eu esteja evitando lugares que a gente já foi junto, porque talvez eu vá ter lembrança. Pode ser que seja por conta das memórias que a gente tem de lugares que eu vivi. Mas independente disso, eu vou seguir o fluxo e talvez eu tenha mudado também e por isso estou indo para novas direções, novos lugares, fazer novos movimentos, né? Então, o meu plano daqui pra frente, né, é continuar administrando a empresa sozinha, eu não penso em ter um sócio para a empresa agora, contratar pessoas para ter esse apoio, esse suporte no que eu precisar com relação à loja do arquétipo, ao Refúgio do Ser e também à Academia da Criação, que são os cursos que eu vendo. Devo viajar, porque eu acho que isso vai fazer bem pra mim, pra alimentar também o meu lado exploradora. Mas eu tô muito focada em negócios. E uma coisa que eu sinto também que eu melhorei muito foi a questão dos investimentos. Eu sempre investi, mas eu não era aquela investidora de estar toda hora ali olhando a carteira e analisando ações e pensando em novas possibilidades. Eu acho que com esse espaço que se abriu depois da separação, eu sinto que eu estou muito mais investidora do que antes. As minhas metas de investimento também aumentaram, o meu desejo, o meu entusiasmo por guardar dinheiro ficou muito maior também. Então eu sinto que essa parte financeira, essa parte de criar múltiplas fontes de renda, de ter vários negócios, isso parece que acendeu mais ainda. Eu nem sei dizer pra vocês, não sei explicar assim, mas esse meu lado empreendedora e esse meu lado investidora, nossa, eu tô, assim, muito, muito, muito empolgada, tá? Outra coisa que aconteceu nesse período foi a consultoria de imagem que eu contei pra vocês. Eu já fiz um vídeo só falando sobre isso, sobre o quanto eu tenho me sentido mais bonita. De saúde, eu tô surpresa também. E aí é nessas horas que a minha versão do futuro, essa que tá indo pra frente, ela pensa que o corpo fala e talvez tenha sido uma coisa boa isso que aconteceu e esse divórcio, que é essa questão da coluna, né? Eu até postei no Instagram que perguntaram o que eu tinha, né? Que eu tenho um problema no disco C4, C5 e C6, que é bem aqui. E eu já tava indo pro estágio 3 com muita dificuldade de virar o pescoço, enfim, tava fazendo tratamento toda semana em Balneário. Eu tomava remédio, né, 2 vezes por dia pra dor, dormia com um negócio aqui no pescoço, assim, porque eu não conseguia nem me mexer. E como num passe de mágicas, eu não sei dizer pra vocês, mas eu recuperei completamente o movimento do pescoço
Já tem mais de um mês que eu não faço tratamento, que eu não saio pra fazer tratamento, e nesses 2 meses eu tomei remédio pra dor uma vez. Então, olhando para um lado holístico da coisa, eu acho que o processo da separação fez bem, porque em termos de corpo, de saúde, eu não sinto mais dor. No Pilates, no começo eu era sensível, meu pescoço estralava bastante e tal, mas agora eu consigo fazer todos os movimentos e eu tô me sentindo bem de saúde. Eu até quero fazer um exame de novo só pra ver se deu alguma alteração, mas assim, eu não sinto mais nenhum tipo de dor, assim. E tô com muita vontade de cuidar de mim. Então eu provavelmente na semana que vem eu devo começar um quadro ou na outra no canal sobre questões de alimentação e compartilhar com vocês, voltar pro meu ritmo de autocuidado. Então eu tô com bastante vontade, assim, de me ver mais bonita, de me cuidar mais, de me nutrir, de fazer boas escolhas alimentares pro meu corpo. Então eu sinto que... Só que eu preciso de tempo. Então como eu tô organizando a empresa, os negócios, investimento e tal, finanças, eu sinto que o autocuidado é o que fica mais de lado na minha vida, porque eu não sou uma pessoa naturalmente vaidosa, eu tenho que me esforçar para fazer a unha, para passar um perfume, para cuidar, né? Sempre que a minha rotina tá corrida, a primeira coisa que fica de lado pra mim é o comer direito. A primeira coisa que fica de lado é o Pilates, é faltar o Pilates. Então, a minha prioridade ainda é trabalho, negócios, como uma mulher yang que sou, né? Então, mas eu quero muito cultivar o feminino, eu quero de fato aí começar a cultivar aí o meu corpo do próximo verão, que é uma coisa que eu nunca fiz, mas eu quero fazer de uma forma consciente e quero trazer essa alimentação consciente para a vida, esse autocuidado mais consciente. Então, projetinhos aí, né, para a próxima fase. E é isso, gente. Como vocês podem ver, não tá tudo bem redondinho. Eu ainda tenho pequenos fragmentos de tristeza, mas eu não chorei mais. Já tem mais de um mês que eu não choro por conta da separação. E nem tive vontade de chorar quando eu soube que já tá vivendo, curtindo, saindo. Não. Não tenho vontade. Não tive essa questão, sabe? E é isso. E aí eu tô seguindo, mas eu tô numa transição. Eu sinto que eu acho que talvez vai chegar uma hora que aquele fragmentozinho que queria ter sido escolhida vai passar. E aí eu vou ficar naquele ali do tipo, nossa, como assim? Eu tô separada, como assim a vida tá indo pra uma outra direção? Como assim tô indo viajar sozinha, meu Deus? E aí daqui a pouco isso aqui vai passar também. E daqui a pouco eu vou estar só indo pra frente e tipo, nem vou lembrar mais que foi e vai ser uma coisa bem distante, assim, parece que vai parecer até outra vida, assim. Tem coisas na minha vida que eu olho e que eu digo, gente, nem parece que foi eu que vivi isso aqui, parece que foi em outra vida, parece que quando eu olho pra Dani do passado, que adorava, né, um boteco, uma coisa, e eu digo, gente, parece que é outra Dani, que é outra vida, é muito estranho, assim, parece que nem cabe, sabe? Então, eu acho que daqui a pouco eu vou olhar pra essa história desse lugar, do tipo assim, meu, que estranho pensar que a gente ficou junto 3 anos, né? Que estranho pensar que a gente fez tudo isso, parece que não fez. E eu tenho uma parte minha que já tem esse distanciamento do tipo, nossa, que estranho, como assim a gente fazia tanta coisa junto? E agora quando eu olho, assim, quando eu penso, digo, mas não parece que não encaixa, sabe? Enfim, não sei dizer pra vocês. Mas é isso, estou aqui vivendo o processo como eu faço, e aí por mais que eu receba crítica, ai mulher, vai mulher, você quer vira página, eu sou essa pessoa de fechar as portas, de ir aprendendo o que eu preciso para eu poder ir inteira para uma próxima fase. E eu acho que eu já tô bem perto, assim, de ir para uma próxima fase onde a rotina muda, as coisas mudam, enfim. Sobre morar, né? Vocês perguntaram sobre ir voltar para Balneário Camboriú, por que eu não saio desse apartamento. Como eu contei pra vocês, né, a gente alugou esse apartamento e fazia muito pouco tempo que a gente tinha alugado esse apartamento quando a gente veio pra cá. E aí, pra eu sair desse apartamento, vai ter um custo, né? Sem contar que eu pintei o apartamento todo, inventei bola, inventei um monte de coisa. Então, não é inteligente, né, da minha parte, sair daqui agora com o custo que envolve isso aqui. Mas, e eu também, dependendo da transição da empresa, eu vou precisar de uma sala comercial.
Então, quando a empresa, a loja, entrar nesse estágio que eu vou precisar alugar uma sala comercial para coisa de loja, aí eu pretendo sim voltar para Balneário Camboriú e pretendo, porque o negócio, né, a empresa, ela tá registrada na prefeitura de Balneário, tá com o endereço de Balneário, então toda a documentação da empresa tá em Balneário Camboriú, mas eu tô morando em Pissarras, né? Então eu tenho plano sim de voltar para Balneário Camboriú. De fato, eu sou muito mais feliz lá. Eu amo Balneário, mas eu sempre procuro me lembrar assim: por que que você foi para Pissarras? Foi para reduzir o custo de vida, não foi? Então, você tá em Pissarras para reduzir o custo de vida. Então, por mais que você não goste de estar aí, lembra o motivo por que você tá aí. Foi dar um passo para trás para dar 1000 para frente. Então, eu tô aqui em Pissarras como uma forma de baixar o custo de vida, economizar. Só que daí eu entro num conflito, por quê? Porque Balneário Camboriú, sozinha, já não é uma cidade tão cara assim, né? Porque eu tenho feito, né? Eu fui jantar sozinha, é mais baixo cada vez que eu vou no mercado, né? Então, de fato, essa questão financeira mudou. Então, conforme as coisas forem indo, assim, eu não sei quando, eu não tenho data pra voltar, mas é uma decisão já, assim. Eu tenho, sim, planos de voltar pra Balneário e só não sei ainda quando, tá? Dependendo do andar da carruagem, talvez ali no início do ano que vem, possivelmente, né? Não sei, mas eu vou voltar. Eu vou voltar, assim, e assim que eu conseguir finalizar essa parte de organização, é o próximo passo, é voltar para Balneário Camboriú, tá? Eu acho que é isso que eu precisava dividir com vocês. No mais, assim, eu tô cada dia gostando mais da minha casa, né? As coisas tão harmonizando, tá mais harmoniosa, tá ficando aconchegante, não tá redondinha ainda, tem coisas ainda para comprar que eu não encontrei. Aqui é mais limitado de encontrar algumas coisas, plantas e tal, mas eu acho que tá indo bem, assim, a questão da casa. Mas não é a cidade do meu coração, né? Não é a cidade do meu coração e eu sou grata por estar aqui. Tenho o que eu gosto, praia, rua calçada, tudo, mas eu vou voltar pra Balneário. Não tem jeito, gente. Eu vou voltar pra Balneário, tá? É uma decisão que eu não tenho como ir contra. Meu coração tá lá, minha vida tá lá, assim, é uma coisa de alma mesmo, assim. Eu tenho uma coisa com aquela cidade desde muito nova, assim. Então, é isso, tá bom? Mas é assim que estamos por aqui. Hoje eu já me sinto muito grata por tudo que aconteceu, mesmo com aquele fragmentozinho ali. Eu olho pra vida e digo: Deus, obrigada, universo, obrigada, Deus, obrigada, vida. Eu não consegui me arrepender nem um dia pela decisão de me separar, de ter sido fiel e leal aos combinados que eu tenho comigo. Eu sei que muita gente falou: Dani, você é muito controladora, e eu sou. Eu sou sim, porque a vida que a gente vive hoje, né? Se a gente aceita uma coisa, a gente não pode ficar reclamando depois das coisas que a gente mesmo aceitou. Então, eu não me arrependi em nenhum momento, e principalmente, né, depois que eu vi que cada um seguiu realmente de acordo com quem realmente era, eu pensei, cara, foi a melhor coisa que podia ter acontecido pra nós dois, porque eu acho que um tava empatando a vida do outro, assim. Hoje eu olho pra vida e digo, cara, eu acho que eu tava sendo uma pessoa pesada pra ele. Porque talvez seja muito mais leve quando a gente pode só ser quem a gente é. Então, eu não me arrependi em nenhum momento de ter saído. E às vezes as melhores decisões, elas vão ser difíceis mesmo no começo, mas depois a coisa vai melhorando e a gente dá conta. E eu sinto que eu ainda tô em processo de luto, assim, finalzinho de luto, começando já a sair da casca ali, né, pra vida. E é isso, mas eu tô em paz com a decisão. Mas agora eu tô animada pra voltar pra Balneário. Tô bem animada e tô bem animada com a empresa, com os negócios, com as coisas. E tô em paz. E as minhas filhas receberam também bem esse processo, né? Muita gente fala, as crianças estão sentindo falta. Acho que criança é mais adaptável que adulto, né? Elas super de boa, assim, bem tranquilas com relação à questão da separação. Não teve nenhum tipo, pelo menos não demonstraram, né? Nenhum tipo de sofrência, assim, e tal.
E é isso, gente. E vida que segue. E aí eu tô aqui ainda, organizando, por isso que eu tô um pouco sumida, porque de fato eu tô colocando a empresa no lugar, organizando questões do ateliê, do arquétipo, voltei pro arquétipo na prática, mas eu acho que em breve eu consigo engatar o ritmo de novo e continuar. Certo? Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Me contem se vocês gostam de vídeos assim, onde eu divido um pouco o que tá aqui e de repente não, né? Na maioria das vezes o que tá da pele pra dentro não é tão organizado e alinhado como a gente gostaria. E a forma que eu coloco pra vocês é a forma como eu me leio da pele pra dentro, né? Que não tem um ponto, são três. Pode ser que em algum momento eu faça um vídeo e digo, gente, tô indo e parece que nem vivi isso aqui. Pode ser, mas por enquanto não. Por enquanto eu ainda tô fragmentada. E a gente é, né, fragmentada, mas daqui a pouco eu vou conseguir, eu acho que tá num outro lugar. Mas eu tô bem, não tem chororô, tô em paz. Vida que segue e daqui a pouco a vida se reorganiza e muda o cenário, muda a vista, muda as conversas, muda tudo, não é mesmo? Então é isso, a gente se vê em breve nos próximos vídeos.